Você acaba de chegar no canal da De Recomeço, Pastor Hélio Joaquim falando. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, dá um joinha aí nos nossos vídeos. Eu creio que essa mensagem que você vai assistir agora, ela vai alcançar o seu coração e vai te edificar. Assista essa mensagem, Deus te abençoe. Levítico capítulo 6, versículos número 11, 12 e 13. Durante essa semana, o Senhor ele colocou esse texto no meu coração. Eu queria compartilhar com vocês aqui algumas coisas que Deus me falou com Hélio, e eu quero reproduzir para a sua vida nessa noite. Levítico capítulo número 6, versículo 11, versículo 12 e versículo de número 13. Levítico 6, verso 11, 12 e 13, que diz assim, ó: depois de expirar as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. O sacerdote acenderá a lenha nele todos os dias pela manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar e não se apagará. Você pode dizer glória a Deus? O tema da mensagem dessa noite é removendo as cinzas do altar. Amém? Queridos, durante a peregrinação do povo de Israel, quando eles caminhavam no deserto sentido a terra de Canaã, a terra prometida, o Senhor Deus ele tratou de alguns assuntos específicos com Moisés. Deus ele tratou sobre alguns assuntos que deveriam ser repartidos com o povo, com Moisés. E dentro desses assuntos, Deus deu uma ordem para Moisés: eu preciso que você prepare um altar de holocausto para o meu povo. Esse altar ele faria parte do culto sagrado a Deus, onde aqueles que porventura tivessem pecado, eles iriam até esse altar, e diante desse altar, após o sacrifício, eles seriam livres de qualquer sorte de culpa que estava sobre a vida deles. Logo, isso era algo que iria acontecer continuamente na vida do povo de Israel. E como é que funcionava esse holocausto, ou esse sacrifício? Esse sacrifício nada mais era do que um ajuste de contas entre o ser humano e Deus. E no altar, uma vítima inocente era sacrificada em lugar de um culpado. No culto dos israelitas, diante do altar de bronze, envolto de madeiras, um culpado saía do altar, e um que não tinha culpa era colocado sobre aquele altar, para que o culpado então fosse perdoado. Ele comparecia diante de Deus para isso. E de verdade, até hoje é costume dos amigos de Deus, daqueles que se interessam pelo altar, estar diante dele. Eu acho muito interessante porque, de fato, a Bíblia tem tudo em acordo. Esse altar que era quadrado, nele caberiam aproximadamente 9 homens grandes, por conta da sua extensão, do seu comprimento, da sua largura. Ele era feito de bronze e coberto de madeira, ou era feito de madeira oca e coberto de bronze. E se você perguntar a algum bombeiro, alguma pessoa que trabalha com fogo ou com inspeção de fogo, a madeira oca e o bronze em volta dela faz com que o lugar venha pegar fogo e ele não venha a ser consumido. Então, altar não tem nada a ver com isso aqui que nós estamos vendo. Isso aqui é uma plataforma e nós chamamos de um altar espiritual. Mas se um dia alguém falar, uma plataforma, não é errado.
Nós que aprendemos que isso aqui é um altar, só que altar na Bíblia não tem nada a ver com isso que eu estou em pé nessa noite. Então, o altar foi instituído por Deus, a lei foi dada por Deus, mas foi cumprida e ordenada por Moisés. Era um lugar onde quem pecava era literalmente absolvido da sua culpa. Era um ato obrigatório de qualquer judeu. Ao descobrir que pecou, ao descobrir o seu erro, depressa, eles iam até o sacerdote, logicamente, que com um novilho em suas mãos, e eles levavam um novilho até a presença do sacerdote, e era colocada a mão do animal, ou as patas do animal, e a mão do culpado sobre o altar, e depois então era feito o sacrifício. O sangue do culpado era colocado sobre aquele altar, e quando isso acontecia, havia então a expiação do seu pecado. Era mais ou menos desse jeito. O sacerdote chegava diante do culpado e perguntava: cadê o novilho? Cadê o seu bezerro? Aí ele falava: está aqui em minhas mãos, dizia o pecador. Põe depressa as suas mãos sobre a vítima, determinava o sacerdote. E então o animal era morto. E todo esse processo ele acontecia diante dos olhos daquele que pecou, diante dos olhos daquele que falhou, diante dos olhos daquele que cometeu o pecado. Depois disso, era ateado fogo, o pecado ficava no altar, e o que sobravam eram as cinzas. Eu quero que você perceba que o primeiro a acender fogo no altar na Bíblia não foi Moisés, não foi Arão, e não foram os filhos de Moisés. O primeiro a acender fogo sobre o altar foi o próprio Deus. Deus foi o primeiro a acender o fogo sobre o altar. E depois que Deus ele acende o fogo sobre o altar, a ordem de fazer com que o fogo permanecesse aceso, a obrigação, já não era de Moisés, de Arão, nem dos seus filhos. Agora, a obrigação passa a ser dos homens. Amém? Então, aprendo aqui uma das primeiras lições, é que Deus é quem lança a chama sobre o altar. Só que a ordem para que o fogo venha a permanecer aceso já não é mais com Deus. Deus lança o fogo, mas quem faz com que o fogo permaneça aceso somos nós. Então eu entendo que o desejo do coração de Deus era encontrar homens e mulheres voluntários na sua obra para fazer com que na vida de pessoas o fogo venha permanecer aceso. A oferta já estava lá, o fogo já havia consumido, e o que sobra? Cinzas. Repete comigo: cinzas. Há quem diga que a lenha do altar ela era acesa pela manhã. Durante o dia o sacerdote tinha que jogar lenha sobre o altar para o fogo se manter aceso. E quando chegava a noite, então, era feita uma limpeza no altar, era removida as cinzas. Pela madrugada o altar ficava limpo, e como diz nos versos que nós lemos, e pela manhã era ateado fogo novamente sobre o altar. A sobra da oferta, depois que o fogo apagava, eram cinzas. Então, tudo se torna cinza quando passa pelo altar. O resultado de toda queima, quando passa no altar, sempre serão cinzas. Não entendi. Ambição humana, quando passa no altar, vira cinza. Inveja, quando passa no altar, vira cinza. Inimizade entre um e outro, quando passa no altar, tem que virar cinza. Cobiça, quando passa no altar, tem que se tornar cinza. Escute isso, vou dar uma apertada. Roupa ou apego à roupa, quando você passa no altar, precisa se tornar cinza. Tem gente, irmão, que pesava 80 quilos, hoje pesa 60, mas não consegue se desfazer das roupas que tem. Passa no altar, se desprende das coisas pequenas. Isso precisa se tornar cinza na tua vida. Sabe o que eu observo?
é que quando a gente passa no altar, coisas que nós antes dávamos muito valor, agora a gente entende, pastor lindo, que na verdade é cinza. Não entendi ainda. Quando a gente passa pelo altar, eu não estou falando para você que você não pode ter uma roupa boa, eu não estou falando para você que você não pode ter um carro bom, não estou falando para você que você não pode crescer. O que eu estou querendo dizer para você é isso: quando a gente passa no altar, coisas que antes a gente tinha como prioridade, agora a gente olha e fala: não, pastor, é cinza. Quando a gente passa no altar, coisas que a gente tinha apego, hoje a gente passa e fala: não, isso aqui para mim agora é cinza. Vaidade, cinza. Apego a dinheiro, cinza. Amor próprio, cinza. O que Deus está querendo dizer é que se você ainda se apega em coisas terrenas, é porque você ainda não foi queimado pelo fogo do altar. Quando a gente passa no altar, tudo se torna cinza. É interessante que na medida que a oferta ela é queimada, o valor da oferta diminui até desaparecer. Então entenda uma coisa: quanto mais no fogo você passa, menos culpa você tem. Por quê, Hélio? Porque o altar recebia o animal. Ao receber o animal representava o perdão dos nossos pecados. E quando ele era totalmente consumido, o nosso pecado então havia sido perdoado no tempo da lei. Então quanto mais no fogo você passa, menos culpa você tem das coisas que você fazia lá atrás. Se você ainda se sente culpado por pecados, meu irmão, de 2001, por coisas que você fez na tua adolescência, por coisas que você fez antes de você conhecer Jesus, e você sabe que Ele já te perdoou, eu tenho uma direção para você: passa no altar de novo, para que você se livre de toda a culpa. Fogo também não aceita cinzas. Você já tentou algum dia acender churrasco com cinzas? E você falou assim: rapaz, tem cinza aqui, vou tacar álcool para poder ver se o fogo vai pegar. Não adianta, porque fogo não acende com cinzas. Fogo ele só acende com lenha nova. O que eu quero que você entenda é que já não dá mais para você tentar acender o fogo que você tinha do Espírito na tua vida com cinzas que você usou ontem. Porque as cinzas de ontem, elas não vão garantir o fogo aceso para hoje. Tem gente que se alegra e se empolga de dizer assim: pastor, eu era um vaso, eu era um profeta, eu era cheio, eu era alegre, as pessoas mudavam por meio da minha vida, as pessoas eram consoladas por meio da minha vida. Eu teria vergonha de falar que eu era, porque o que deve estar na minha boca não é eu era, é eu sou uma bênção, eu continuo fazendo. Sabe por quê? Porque você está vivendo das cinzas do passado. E Deus está dizendo: você precisa colocar lenha nova no seu altar. Diga para alguém do seu lado: esquece quem você era. Deus quer saber se ainda tem lenha nova no teu altar hoje. Diga para ele, diga. Eu já percebi que existem pessoas que gostam de falar das lenhas passadas, só que Deus não está interessado em saber como você era no passado, porque Deus está interessado e te convidando para viver um novo tempo na presença dele. O que sobra-se do altar, pastor? Cinzas. As cinzas, elas representam a sobra do sacrifício, ou seja, foi feito perdão. Então eu quero dizer algo para você. Vendo por um lado muito subjetivo, as cinzas elas não representam sempre coisas ruins. Por que não? Porque quando você olha para Mardoqueu no livro de Esther, a Bíblia diz que ele se cobre com um pano de sacos e se assenta em cinzas. Jó se cobriu com cinzas. Por quê? Porque cinzas elas representam humilhação, prostração. A pessoa está tão indignada com o erro dela, que o perdão dela, ou que o pedido de perdão dela é tão escandaloso, que ela coloca cinzas sobre a sua cabeça. Só que eu preciso te lembrar de algo aqui nessa noite. Deus, quando Ele te perdoou, Ele deixou sobrar as cinzas. Só que Ele mesmo não faz questão de lembrar do sacrifício que Ele fez por você quando o animal foi queimado e as cinzas sobraram. Não entendi. Existem pessoas que cometeram pecados graves lá atrás, só que você está voltando para o altar
para pedir perdão pelo mesmo sacrifício que você já fez há 2 dias atrás. E você diz: pastor, há 1 ano atrás ou semana passada eu pedi perdão porque eu, caí com meu namorado. Aí você pediu perdão na quinta-feira por isso, aí você está hoje pedindo perdão pela mesma coisa. E Deus está falando para você: eu não estou lembrando das cinzas que eu já queimei. Sabe qual é o nosso problema? É que nós vivemos lembrando das cinzas que Deus já não se lembra mais. Meu irmão, você está em outro culto. Pede perdão pelo palavrão que você falou. Pede perdão pela fofoca que você fez. Pede perdão pelo dinheiro que você pegou que não era teu. Mas para de acreditar que Deus continua lembrando do que você fez há 2 semanas atrás. Para de ficar pedindo para Deus te perdoar pelo que você fez há 1 ano atrás, porque Deus está dizendo: você está querendo lembrar do que eu já não lembro mais. Olha para alguém do seu lado e diga assim para ele: esquece, porque Deus já esqueceu. Diga para ele, diga. E o diabo fica dizendo para você que você tem uma dívida em aberto. O diabo fica dizendo para você que você ainda tem um preço a ser pago. Mas quando o diabo disser para você que você tem uma dívida em aberto, diga para ele: o meu pecado já virou cinza, já fui perdoado e eu não posso queimar de novo. Perceba que para pedir perdão pelas mesmas coisas, muitas pessoas se levantam. Sabe por quê? Porque não conhecem a palavra. Esquecem do que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 33. Quem intentará acusações contra os filhos de Deus? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1. Portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que Deus está te convidando nessa noite? Para adorar com a consciência limpa, para adorar sem consciência pesada. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: levanta a mão com alegria, porque as cinzas já foram queimadas. Tem alguém que pode se alegrar com isso nessa noite? Diga para alguém: você já foi perdoado. Diga para ele: então se alegra, o que você fez já virou cinza. Agora observe que isso aqui eu acho muito interessante. A partir de agora começa a ficar interessante. É que diante do altar, o sacerdote ele usa pelo menos 3 coisas. Quantas coisas? Repete comigo: pá, balde, espátula. Então o sacerdote ele vai usar 3 coisas no momento em que ele vai limpar o altar. Perceba uma coisa interessante, que o altar aqui, ele representa Hélio, ele representa Gustavo, Monique, Leandro, Silvio. O altar ele representa nós. Só que quem faz a limpeza, que é o sacerdote, representa o Espírito Santo de Deus. As cinzas não devem permanecer no altar de um dia para o outro. Então o sacerdote ele faz uma limpa no altar. E nós, que somos altares, não conseguimos nos limpar sozinhos. Para que haja uma limpeza em nós, é necessário que nós venhamos entender que precisamos da ajuda do sacerdote, que é Jesus. Só Deus, irmãos, pode prover a limpeza na sua vida que você precisa. É por isso que quando você abandonou a velha vida, de imediato os teus pecados viram cinza. O sacerdote, então, Espírito Santo, ele vem com a pá. Pá fala de instrumento para tirar acúmulo de sujeira. Com a pá, você não tira resquício de sujeiras que estão na ponta. Com a pá você tira acúmulo. Está acumulado? Você arranca. Então o Espírito Santo vem desacumulando coisas. Você tem que largar essa mulher aqui e voltar para a sua. Ele tira com a pá, pá. Aí você pega e volta para casa. É a pá, é o grosso. Aí ele vem com a pá e fala: você precisa parar de deixar de ser laranja de político e aceitar viver só com o seu salário. É a pá, pá. Aí ele vai tirando. Aí o sacerdote vem passando: a partir de agora você precisa deixar de mentir no teu trabalho e procura outra coisa. É a pá. E você vai mudando. Aí ele vai pegando com a pá. A pá é o instrumento que vai tirando o grosso. Aí ele vai falando: você tem que parar de transar com a tua namorada antes do casamento, que isso aí está te enfraquecendo na igreja. É a pá. Ele pá, vai tirando. Você tem que parar de ficar ficando com um e outro. Ele vai tirando com a pá. Pá, pá. Aí a obra já vai sendo evidenciada. Por quê? Porque o altar vai ficando mais leve. E quando o altar vai ficando mais leve, automaticamente
a gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque foi uma obra mais leve. Mas as pessoas percebem. Porque existem sujeiras que as pessoas vê. Aí Deus começa a trabalhar onde todo mundo está vendo. Deus começa limpando com pá. Só que depois Deus ele quer fazer uma limpeza mais profunda. Só que quando Deus vai fazer uma limpeza mais profunda da gente, a pá já não serve mais. Aí Deus fala, agora eu preciso usar a espátula. Só que você já viu um pintor, quando vai usar a espátula para poder limpar alguma coisa? Meu irmão, ele vai na parede, ele vai na lataria de um carro, se for pintor de automóvel. Por quê? Porque já a espátula fala de uma limpeza mais profunda. E quando Deus começa a limpar a gente mais profundo, algumas marcas ficam. Às vezes dói um pouco mais. Só que a limpeza é mais profunda. Já percebeu que existem pinturas que você não pode dar numa parede se você não passar a espátula? Porque se você cobrir e der um reboco, daqui a pouco a massa cai. E o pintor fala assim, rapaz, eu preciso passar a espátula aqui, porque se eu não passar, não vai ficar legal. Talvez você esteja gritando, esteja doendo, parece até que está te marcando. Só que o Espírito Santo falando, eu preciso passar a espátula, senão não vai ficar legal. Eu preciso raspar isso aqui com a espátula. Vai doer um pouquinho agora, mas depois quem te olhar vai falar, rapaz, tá bonito, tá diferente. A lataria tá mais nova, ou o jeito que tá brilhando. Nem parece que foi reformado, parece até que é de fábrica. Por quê? Porque você deixou o Espírito Santo passar a espátula na tua vida. Diga para alguém do seu lado, talvez doa um pouco mais. Diga para ele, talvez você fique um pouco marcado, mas deixa o Espírito Santo fazer uma limpeza mais profunda na sua vida. Diga para ele, Deus vai começar a limpar coisas mais profundas na sua vida. E sabe o que eu acho lindo? É que o homem mais bem-aventurado da terra, guarde isso aqui, não é aquele que descobre fontes petrolíferas ou gigantescas minas de ouro, mas sim aquele que encontra falhas no seu caráter e diz assim, Espírito Santo, pode corrigir na minha vida. Espírito Santo pode tirar da minha vida. Espírito Santo pode romper na minha vida. Agora eu preciso que você entenda que após uma limpeza muito profunda, o que sempre vai sobrar são cinzas. Só que Deus ele tem um zelo muito grande pelas cinzas. Porque as cinzas, volto a dizer, elas falam do pecado que foi perdoado. Então agora o sacerdote Espírito Santo, ele pega as cinzas de Gabi, Natália, Monique, e ele não vai colocar as cinzas ao vento. Aí ele vai usar os terceiros instrumentos que ele tem. Ele pega as cinzas e ele coloca dentro do balde. Ao colocar dentro do balde, ele guarda aquelas cinzas. Eu te respondo, por que ele coloca dentro do balde? Porque nenhuma cinza deve ser espalhada. A cinza deve ser posta no balde. Você já fez muitas coisas erradas e que você mesmo se envergonha. Você já fez muita coisa errada que ninguém sabe que você fez. Você já fez muita coisa errada e você se reprova por conta disso. Algumas coisas que você fez, até alguns homens souberam. Algumas coisas que você fez, até algumas pessoas souberam. Só que escute isso aqui, Deus nunca teve o interesse de espalhar as suas cinzas. Sabe por quê? Porque o diabo é quem tem o trabalho de espalhar as nossas cinzas. E ele nunca teve acesso a elas, porque Deus não deixou. Algumas pessoas colocaram em baldes. Algumas pessoas colocaram escondido. Mas Deus nunca permitiu que o inimigo espalhasse as suas cinzas. Escute isso aqui. Se o inimigo tivesse acesso às suas cinzas, meu irmão, hoje você tinha mudado de cidade. Se o diabo tivesse acesso às tuas cinzas, você nem casado mais estava. Se o diabo tivesse acesso às tuas cinzas, você nem crente mais você queria ser. Só que Deus falou, não vou deixar ninguém espalhar, vou colocar dentro no balde. Deus está dizendo, eu tenho segurança, ou eu tenho o cuidado com as suas próprias cinzas. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus ele é um ser tão discreto, mas tão discreto, que ele é muito diferente da gente. Esses dias eu recebi uma ligação de um irmão, e ele me ligou assim e falou, rapaz, sabe fulano? Eu falei, sim, o que tem fulano? Aí ele falou, rapaz, fulano está todo errado.
fulano está com a vida destruída, fulano está desse jeito, descobri um monte de coisa dele. Aí eu falei, rapaz, posso te dizer uma coisa muito interessante? Ele falou, o quê? Eu disse assim, não espalhe a cinza de ninguém. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o diabo vai nem precisar de fazer o papel dele, porque você já está fazendo o papel dele na sua vida. Deixa eu dizer algo para você aqui em nome da igreja. Está filmando? Tem gente vendo? Pode filmar se você quiser, não tem problema nenhum, pode filmar, pode filmar. Pode filmar, pode filmar, não tem problema, sabe por quê? Porque a gente precisa entender que cinzas dos outros não é para a gente jogar para fora. Tem muita gente desviada da igreja hoje, tem muita gente que hoje não serve mais a Deus, tem muita gente que não tem confiança em conversar com o pastor, tem muita gente que não tem mais desejo de estar na casa de Deus, porque confidenciou alguma coisa para alguém, e esse alguém pegou as cinzas e jogou no vento. E se estiver filmando, eu quero mandar um recado em nome da igreja, da De Recomeço, e para todas as pessoas do Brasil, em nome das igrejas do mundo. Por quê? Porque nós não tínhamos o direito de espalhar as suas cinzas. Perdoa aqueles que eram nécios na fé, que em momentos inconvenientes, imprudentes, pegaram as suas cinzas e espalharam no vento. Porque sacerdote que é sacerdote não joga a cinza no ventilador, bota dentro de um balde e esconde para Deus resolver. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Nós precisamos nos levantar como igreja para entendermos que o nosso dever não é pegar cinza de ninguém e jogar no vento. E deixa eu dizer algo para você, quanto mais cinza você pega na mão para poder jogar, mais você se suja. Porque eu nunca vi alguém lidar com carvão, querer sujar as pessoas e não sujar as suas mãos. Diga para alguém do seu lado, esquece a cinza do seu irmão. Diga isso para ele, diga, não espalhe a cinza dos outros. Que não saia da tua boca uma palavra que venha espalhar a cinza de ninguém, o pecado alheio, o erro alheio. Irmão, Satanás está no camarote, assentado numa cadeira, de lá de cima olhando. Eu não preciso nem fazer mais nada, porque quem tem acesso à cinza já está jogando tudo no ventilador. E Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer, nós não seremos causadores do vexame e nem da vergonha de ninguém. Nós não espalharemos cinza. Sacerdote que é sacerdote, coloca dentro do balde. Existem dois ministérios que eles andam atuando dentro da igreja. Primeiro ministério é o ministério da acusação, chefiado pelo diabo. Só que, como eu disse, o diabo ele não tem poder algum de pegar as suas cinzas, porque ele não tem acesso a elas. Mas sabe quem tem acesso a elas? Não é o diabo, irmão, que explana as coisas. Quem explana é você. E a Bíblia diz algo muito poderoso. É lícito que venha o escândalo, mas ai, esse ai aqui não é de quem caiu, é de quem explanou que venha o escândalo. Eu estou te ensinando algo, porque talvez você vai querer tomar você está querendo tomar o lugar do diabo na tua vida. Só que Deus está dizendo, cuidado para você não tomar do lugar do diabo na tua vida, e ele tomar o lugar que eu tinha para você lá na história, lá na frente para você. Que não seja você o causador da sujeira na vida de outras pessoas. Só que tem outro ministério, além de ter o ministério da acusação, tem o ministério da intercessão. Só que a Bíblia diz em Ezequiel, Carliana, que Deus procurou homens que estivessem na brecha, mas Deus não achou ninguém. Até que Deus achou apenas um homem, que era Ezequiel. É porque enquanto a gente está ocupado no ministério da acusação, o ministério da intercessão está precisando de pessoas para poder juntar as cinzas de alguém e colocar dentro do balde. Olha para esse irmão, pega na mão dele e vê se está sujo de cinza, ou vê se a mão dele está limpa nessa noite. Diga para ele, nós não faremos parte do ministério da acusação. Diga para ele, nós colocaremos a cinza das pessoas no balde, porque nós faremos parte do ministério da intercessão. O sacerdote colocava a cinza dentro de um balde e era levada para um lugar limpo. Então, o que eu quero que você entenda é que o sacerdote pegava e levava para um lugar limpo. Tudo que o diabo queria era acusar do seu passado. Deus, quando ele pegou a cinza e fez com que o sacerdote levasse para um lugar limpo, Deus está dizendo isso aqui, olha, não toca mais no assunto que eu não lembro. Porque Deus não vai te perdoar
E vai fazer igual as pessoas, fulano está na igreja, mas fulano, rapaz, aquilo ali era vagabundo puro, hein? Rapaz, emprestei R$10 para ele, eu perdoei porque ele aceitou Jesus, porque eu estou quase cobrando, só não vou cobrar porque ele está na igreja. Fulano está na igreja agora, rapaz, ele já matou, já roubou, já fez tanto mal para as pessoas. E fulano está na igreja agora, e está pregando, está cantando. Eu vi lá no altar da... Meu irmão, tudo de ruim pode vir para cá, eu não estou nem aí. Porque aqui é o lugar onde o Espírito Santo vem e limpa as cinzas, irmão. A gente tem que parar com esse negócio de quando as pessoas que erram entrar na nossa igreja, vir de um lugar para o outro, porque foram rejeitadas em outros lugares, a gente rejeitar também. Quando chegar aqui, a gente tem que entender que a gente está num lugar onde o Espírito Santo remove as cinzas. Se tiver que usar pá, vai usar pá, mas se tiver que usar espátula, vai usar espátula. O importante é que saia daqui brilhando, limpo, fortalecido. E Deus está dizendo, eu te trouxe aqui essa noite, porque eu quero retirar as cinzas da tua vida. Deus não vai fazer nada por você e vai lembrar você todo dia de quem você era. Esse trabalho é o trabalho do diabo. Só que enquanto ele fazer questão de te mostrar o teu passado, faça questão de mostrar para ele que Deus tem feito tudo novo na sua vida. Agora, o que eu não posso, escute isso aqui, é permitir que as pessoas vivam contando as mesmas histórias do passado na minha vida. O que eu não posso é, a partir do momento, guarda isso aqui, e se quiser ficar em silêncio, fica para você ouvir. Se esquecer de tudo que eu falei, não esqueça disso. O que eu não posso é permitir que as pessoas continuem contando as mesmas histórias ao meu respeito que contavam lá atrás. A partir de agora você aceitou Jesus, e se falavam de você desde aquele momento, a partir de agora as histórias têm que ser diferentes. E as histórias não podem mais bater. Como assim? Quando alguém falar de você, alguém tem que olhar para você e falar, não, mas não me parece com aquele cara que fulano falou, não. Mas é muito diferente. E uma fulana, não, só se... Eu acho que ele falou da pessoa errada, porque ela é muito diferente do que a fulana passou. Sabe por quê? Porque nós não vamos deixar ninguém continuar contando as mesmas histórias a nosso respeito. Diga para alguém, não permita que ninguém conte as mesmas histórias acerca de você. O que contaram lá atrás, para alguns, vai parecer que era mentira, por conta da limpeza tão poderosa que Deus fez na sua vida. Eu concluo dizendo algo muito interessante para você. Lute contra o velho homem, porque o velho homem todos os dias ele vai fazer questão de te sujar de novo. O velho homem todo dia ele vai fazer questão de que você vá para o altar de novo para pedir perdão pelas mesmas coisas. O velho homem ele vai fazer questão de que você volte a pedir perdão pelos mesmos pecados, pelos mesmos erros, pelas mesmas falhas, pelas mesmas questões. Só que Deus está dizendo, o justo pode cair 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o levantará. Aleluia! Eu preciso lutar contra o meu velho homem. Agora eu percebo que quando o sacerdote começou a limpar, o sacerdote não usou algumas coisas que a gente limpa, ou usa para poder limpar. Exemplo, uma churrasqueira. Quando eu vou limpar a minha churrasqueira, quando eu vou limpar as minhas coisas, eu tinha uma churrasqueira na casa que eu morava, e uma vez ela estava muito suja. Eu falei, eu vou jogar um sabão, vou passar uma escova, vou passar um detergente, vou passar um monte de coisa aqui nela, para ver se ela fica limpa. Deixei brilhando. Só que os aparelhos ou os instrumentos, as ferramentas que o sacerdote usava, não tinha estopa, não tinha bucha, não tinha escova, nem tinha sabão. Aí eu falei, não tem porquê, tem que ter um porquê, irmão, não adianta, você tem que ficar ali encarando o troço para Deus falar alguma coisa, não tem porquê. Aí o Espírito Santo falou, está limpo, mas quem foi limpo sabe que está sujo. Não tem mais cinzas, mas se encostar mancha um pouquinho. É para a gente saber que a gente não pode nunca empinar o nariz quando Deus limpar a gente. Porque de vez em quando Deus limpa as pessoas e as pessoas esquecem que elas estão sujas de cinza ainda. O grosso foi tirado, a espátula passou, mas quem encostar sai uma sujeirinha ainda ou não sai? Para a gente saber que a gente não está limpo 100%. É todo dia lutando contra a mesma fraqueza, contra o mesmo erro, contra as mesmas falhas. E Deus nos trouxe aqui essa noite para que nós venhamos entender que nós nunca estaremos 100%
100% limpos. Por mais temente a Deus que você seja, por mais servo que você seja, por mais crente que você seja, por mais fiel a Deus que você seja, você sempre vai ter fraqueza, você sempre vai precisar fugir do pecado, você sempre vai precisar se isolar. Eu concluo dizendo para você nessa noite que nós não somos perfeitos. A limpeza foi feita, mas se encostar, ainda tem sujeira. Olha para alguém do seu lado, diga assim para ele: não se soberbece não, porque se encostar em você ainda tem sujeira. Diga para ele. Diga: não acha que você está limpo 100% não, porque se encostar em você ainda tem uma sujeirinha, ainda tem uma coisinha que se encostar em você ainda mancha. Se chegar de branco perto de você, meu irmão, sai com a roupa toda suja. Só que Deus nos trouxe aqui para dizer: fui eu que desci a sujeira, para você não achar que você é melhor do que ninguém, para você não achar que você não merece misericórdia, para você não achar que você não tem que estender a mão para quem precisa. Fui eu que deixei essa sujeira aí, para quando alguém chegar perto de você, você dizer: vem, porque eu também tenho sujeira na minha vida. Foi Deus que deixou. O sacerdote limpou, tá limpo ou não tá? Só que pela manhã o fogo tem que pegar de novo. Não entendi ainda. Deus está limpando gente aqui hoje. Vai dormir limpo, mas pela manhã Deus está dizendo: taca fogo de novo. Deus está limpando a vida de pessoas aqui nessa noite novamente. Só que o Espírito Santo está dizendo: estou tirando a cinza à noite, mas pela manhã o fogo precisa arder na sua vida. Eu não sei o que você precisa, se é de uma limpeza ou se é de fogo, mas eu tenho algo para te dizer nessa noite: quem acende e quem limpa está entre nós aqui hoje. Eu não sei qual é a tua maior necessidade. Tem gente que falou: pastor, estou limpo, mas preciso de fogo. Deus está falando: eu tenho fogo para a tua vida. Só que tem gente que chegou aqui hoje dizendo: pastor, não tem fogo e ainda estou sujo. Deus está falando: vou te limpar e vou trazer fogo para a sua vida. Tem gente que chegou dizendo: pastor, o fogo já está pegando, mas é só botar mais lenha. E Deus diz: vou botar mais lenha na tua vida nessa noite. Sabe o que Deus está dizendo? Todas as manhãs, quando a gente levanta, quando a gente acorda, nós precisamos acender o fogo nas nossas vidas. E tem um homem aqui entre nós, que é o Espírito Santo, que está passando nas nossas vidas aqui hoje, com a pá na mão, com a espátula, com um balde, e dizendo: estou limpando no mais profundo, no superficial, vou colocar no balde, vou guardar para mim, mas você vai sair daqui hoje aquecido, com a chama acesa, com fogo no teu coração aceso. Tem alguém que acredita nessa palavra? Diga para alguém do seu lado: deixa Deus retirar as cinzas, que o fogo acende de novo na tua vida. Fica de pé para adorar a Ele nessa noite.